Olá, meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista e psiquiatra. Esse vídeo é um vídeo que vai falar sobre as síndromes demenciais e mais especificamente sobre a demência do tipo Alzheimer. Esse vídeo é principalmente para o cuidador, para a pessoa que vai lidar com o paciente, com o seu familiar acometido pela doença de Alzheimer. Então, em primeiro lugar, por que eu vou falar sobre esse assunto? Eu, como neurologista, como psiquiatra, por que falar sobre esse assunto? Qual é a importância dele? Esse assunto tem pelo menos dois grandes fatores de importância. Um é a sua alta frequência. Então, se a gente pegar na população 11% das pessoas com 65 anos ou mais vão ter a demência do tipo Alzheimer. E 1/3 das pessoas com 85 anos ou mais vão ter a demência do tipo Alzheimer. Ou seja, a idade é um fator de risco muito grande e como a nossa população brasileira, mas também a população mundial está envelhecendo, então a perspectiva é a de que o Alzheimer se torne uma doença, infelizmente, cada vez mais frequente. O outro motivo para a gente estar abordando esse assunto é o efeito devastador que ele tem sobre o paciente, sobre a sua personalidade, sobre as suas capacidades e sobre o seu ambiente, mais especialmente sobre a sua família. Então eu vou estar falando principalmente para o cuidador, não é? Sobre esse problema que é a demência. Então, em primeiro lugar, como é que a gente diagnostica isso? Como que a gente fica sabendo que alguém tem? Quais seriam os sinais de alerta? Então, para eu pensar numa síndrome demencial, a pessoa precisa não apenas estar apresentando um déficit de memória, que muitos de nós temos, mas precisa apresentar outros problemas junto, né? Não são todos, mas alguns dos problemas que eu vou falar agora. Por exemplo, dificuldade de orientação no tempo, não sei muito bem que dia é hoje, não sei que semana é hoje, não sei muito bem que época do ano, às vezes não sei muito bem que ano. Orientação no tempo. Orientação no espaço. Então a pessoa pode começar a ter dificuldades quando ela está dirigindo, ou mesmo dificuldades quando está andando a pé, muitas vezes em um ambiente que lhe é familiar. Então, às vezes uma cidade onde a pessoa nasceu ou viveu por muitos anos e agora ela começa a ter dificuldade em se orientar. Então, dificuldade de memória, principalmente em aprender coisas novas, conteúdos novos, informações novas, o nome da última neta que nasceu ou o endereço da filha que se mudou para uma nova cidade, mas também a orientação no tempo, orientação no espaço. Terceiro fator, o planejamento. Então, uma dificuldade muito grande em planejar atividades. Por exemplo, hoje eu vou sair às 7 horas da manhã, porque eu preciso chegar em determinado local às 8 horas. Então, eu vou para esse local, por exemplo, um banco, e eu vou então levar tal documento, em seguida eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, você conseguir planejar o seu dia. Ou, por exemplo, se eu for fazer um bolo, não é? Eu vou fazer um bolo, eu preciso, eu vou bater as claras em neve, separa, depois eu vou pegar os ingredientes, a farinha, as gemas e etc, vou misturar em seguida, então eu preciso ter isso em mente, isso se chama funções executivas. Em seguida eu vou pegar as claras em neve, vou adicionar a massa, eu vou mexer, eu já vou ter ligado o forno, vou colocar no forno, enquanto isso eu vou fazer o recheio e etc. Então, essa capacidade de planejar, tanto planejar uma coisa para daqui a um ano, ou o que eu vou fazer durante a semana, quanto o exemplo que eu dei, que seria planejar como fazer um bolo. Tudo aquilo que se divide em etapas, em fases, em processos necessários para que se atinja uma meta final. Então eu falei memória, orientação, planejamento e execução. Uma outra dificuldade pode ser na linguagem, a pessoa começa a ter dificuldade em encontrar palavras, as palavras que ela quer
usar para se referir a um determinado objeto. Às vezes a pessoa circunscreve aquele negócio de sentar, aquilo ali, aquela coisa, porque ela está se esquecendo das palavras. Então a perda de palavras, a dificuldade de nomeação pode ser também um sintoma. Outras vezes, algumas formas de demência, não a de demência do tipo Alzheimer, algumas formas se manifestam com pouco déficit de memória e muito mais com outros prejuízos, como por exemplo o prejuízo da linguagem, que eu falei, ou também o prejuízo do comportamento. Então você começa a observar que o seu familiar, que a pessoa próxima de você, ela está tendo um comportamento inadequado. Então ela pode se tornar uma pessoa mais ríspida, uma pessoa mais grosseira, ou tendo um humor mais vulgar, um comportamento inapropriado socialmente, piadas de mau gosto, às vezes uma vulgaridade, um exibicionismo. Então isso também pode ser uma manifestação. Então a gente falou de memória, orientação, planejamento, execução, linguagem, comportamento. Então são vários fatores que se juntam, eu não preciso ter todos eles, mas eu preciso ter pelo menos uns 2 fatores para poder dizer que eu suspeito de que uma pessoa realmente está se modificando e pode estar evoluindo para uma síndrome demencial. Quando eu procuro então o médico, o profissional com essa dúvida, esse profissional precisa passar por algumas etapas de investigação. A primeira etapa do profissional vai ser conversar, não apenas com o paciente, mas com a pessoa que lhe é próxima, o seu esposo, o seu filho, o seu cuidador. Essa pessoa precisa confirmar 2 aspectos. Que existe de fato uma mudança, que existe um declínio em relação ao nível pré-mórbido, ou seja, ao nível anterior em que a pessoa era saudável. Então ela tinha um nível de inteligência, ela tinha determinadas capacidades que ela realmente perdeu, isso precisa ficar claro. E é também preciso que fique claro que essa perda não foi súbita, não se trata de uma confusão temporária, momentânea, súbita. Não é o efeito colateral de alguma droga, de algum medicamento ou de alguma doença intercorrente, não. Existe um declínio, esse declínio é gradual e progressivo. Então esse é o segundo aspecto, gradual e progressivo. E o terceiro aspecto é o de que esse declínio é relevante, ou seja, essa pessoa de fato está tendo dificuldades tão intensas a ponto de lhe causar um prejuízo na execução de suas tarefas diárias. Por exemplo, a pessoa não consegue mais fazer as tarefas de banco, os serviços bancários, de pagar, de receber, de depositar. Ou a pessoa não consegue mais fazer as compras como ela fazia antes. Ou ela não consegue mais atender um telefone e passar o recado, anotar o recado de uma forma adequada e entender o que deve ser feito. Ou uma pessoa que antes cozinhava, isso é uma coisa muito comum de esquecer a panela no fogo queimando, ou de se esquecer de objetos, né? Onde eu coloquei um determinado objeto. Mas como eu disse, isso precisa estar num contexto. Muitas pessoas me procuram com queixa de problema de memória, porque se esquece do nome das pessoas, ou se esquece do que colocou, onde colocou objetos, e na maioria das vezes a causa disso é o estresse. É a fadiga, é o excesso de informações, é muitas vezes o início de uma depressão. Então, para que a gente pense numa síndrome demencial, é preciso que haja o declínio gradual e progressivo, um declínio relevante e não apenas um problema de memória, mas como eu disse, também memória ou também orientação, linguagem, planejamento, execução, o comportamento. Então a mudança vai além da simples perda de memória. Isso é super importante saber. O médico então vai ter conversado com o familiar e vai ter se assegurado de que esse fato realmente está acontecendo, ou seja, existe um declínio gradual e esse declínio é relevante. Então ele se dirige para o paciente para averiguar, tentar quantificar o grau desse declínio. Então, por exemplo, ele pode usar um
teste que é bem comum, que é o mini exame do estado mental, que é uma bateria de perguntas que são feitas em mais ou menos 5 minutos, 10 minutos, onde o paciente é questionado sobre a data, o dia da semana, o local onde ele se encontra, depois ele tem algumas tarefas para memorizar 3 palavras, tarefa de cálculo, ele precisa fazer algumas contas, precisa copiar um desenho, e assim você tem uma avaliação rápida que te dá uma ideia geral de diferentes funções cognitivas. Outros testes mais específicos e mais aprimorados não são feitos normalmente pelo médico, mas sim pelo neuropsicólogo. Então, se eu quero uma avaliação mais detalhada, eu preciso desse profissional que é um psicólogo com capacitação, com especialização na área de neuropsicologia. Então, ele vai fazer testes muito mais aprimorados, conseguindo quantificar e especificar melhor as questões da atenção, concentração, abstração, funções executivas, linguagem, etc. Então, o teste que é feito no consultório médico, de um modo geral, é um teste mais breve, mais superficial e que, no entanto, é capaz de dar uma ideia bastante concreta e objetiva de que realmente esse paciente está com um problema. Uma vez feito isso, a segunda etapa, depois dessa avaliação clínica, é a avaliação laboratorial e por técnica de neuroimagem. Então, nesse processo, é extremamente importante que se peça uma tomografia, de preferência uma ressonância magnética nuclear e vários exames de sangue. Por que isso? A principal meta é ajudar a descobrir a causa da síndrome demencial, por que essa pessoa está perdendo as suas habilidades cognitivas, e o segundo motivo é tentar descobrir se existe, porventura, alguma causa tratável. Porque, como nós sabemos, a doença de Alzheimer não tem cura, mas algumas outras causas de demência têm. Por exemplo, hipotireoidismo, uma disfunção da tireoide, ou uma deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico por algum problema gástrico mais sério, ou uma hidrocefalia de pressão normal, que é um acúmulo de líquido cefalorraquidiano no cérebro, mas também, por exemplo, uma infecção pelo HIV. A infecção pelo HIV tem tratamento suficiente para que o quadro demencial seja ao menos parcialmente revertido. Então, o paciente precisa passar por um screening, por uma bateria de exames para poder dizer realmente nós acreditamos que essa demência seja por essa causa ou por essa causa e que o melhor tratamento deve ser esse ou aquele, não é? Então, essa é a segunda fase da avaliação.